Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Éder Cachoeira e antes de eu falar para vocês sobre a história da Tecmédias, começar a contar para vocês a história propriamente dita, eu vou fazer um breve resumo da minha experiência profissional antes de decidir fundar a empresa. Eu acho importante vocês saberem disso, até para vocês entenderem os motivos que me levaram a fundar uma empresa lá em 1997. Então vamos lá. Eu sou paulista de Jundiaí, eu morei lá em Campo Limpo Paulista até os 11 anos de idade. Aos 11 anos, meus pais vieram para Santa Catarina, morar na cidade de Tubarão, que é a cidade natal deles, onde eles moravam antes de irem para São Paulo. Ficaram lá durante 14 anos, eu e minha irmã nascemos lá. Eu tenho uma irmã 8 anos mais nova do que eu. Então eu vim para cá com 11 anos, estava na quinta série do Fundamental. Perto dos 12 anos, eu fiquei sabendo de um curso profissionalizante aqui na cidade. E eu fui procurar o lugar onde estava sendo oferecido esse curso, fiz a inscrição e era um curso chamado Reparador de Eletrodomésticos. Eu fiz esse curso durante alguns meses. Comecei a trabalhar em casa, consertando aparelhos eletrodomésticos, enceradeira, ferro de passar roupa, liquidificador, batedeira, espremedor de frutas. Eu trabalhava consertando esses aparelhos, eu fazia isso para parentes, para amigos, para vizinhos. E foi aí com 12, 13 anos que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, que veio através do meu próprio esforço, do meu trabalho. Isso de maneira informal, aqui na minha própria casa. E também nessa época, com os 13 anos, eu gostava muito de trabalhar com madeira, com marcenaria. Então eu construía viveiros e gaiolas e vendia isso também para algumas pessoas conhecidas. Depois desse curso, fiquei sabendo que o Senai oferecia cursos profissionalizantes e eram 4 cursos que estavam disponíveis: eletricista geral, torneiro mecânico, ajustador mecânico e soldador. Eu tinha quase 14 anos, eu entrei no Senai, nós fizemos uma seletiva, ou seja, todos os inscritos foram divididos em 4 turmas para que os instrutores identificassem quais as aptidões de cada aluno. No final dessa seletiva, no final de um mês, os instrutores selecionaram os alunos de acordo com as habilidades relacionadas a cada uma das áreas. Então eu fui selecionado para o curso de eletricista geral, que era o que eu me identificava realmente melhor. Eu tinha feito um curso lá com os meus 11 anos, eu esqueci de falar, eu tinha feito um curso por correspondência chamado Eletrônica, Áudio e Aplicações Especiais, onde eu aprendi básico de eletrônica. Também gostava de consertar brinquedos, carrinhos, além dos eletrodomésticos lá que eu comentei. E fiz 2 anos de curso, então aprendi elétrica predial, industrial e residencial. Foi um curso muito interessante, muito prático. Eu aprendi bastante coisa. E quando eu estava perto do final do curso, lá com os meus 16 anos, então surgiu uma oportunidade de estágio. Era uma indústria de beneficiamento de carvão, ou seja, ela fazia o tratamento e a lavagem do carvão. É utilizado até hoje numa usina termoelétrica que existe aqui nessa cidade, que é bem do ladinho aqui de onde eu moro. Eu fui trabalhar lá como estagiário no departamento de manutenção elétrica. Trabalhei com manutenção de motores, de painéis, instalações elétricas, manutenção corretiva e manutenção preventiva. Eu tinha 16 anos, eram mais 2 estagiários nessa época comigo e tinha uma equipe de eletricistas. Diariamente o coordenador dessa área distribuía as tarefas para os eletricistas e definia qual estagiário ia trabalhar com qual eletricista. Eu era um adolescente muito tímido, muito fechado, e isso me prejudicou de certa forma pelo fato dessa minha dificuldade de comunicação na época. Muitas vezes eu ficava sozinho na sala dos eletricistas lá enquanto os estagiários saíam para o campo para trabalhar. Não sei se era só por causa da minha dificuldade de comunicação, mas na prática isso aconteceu e eu acabava não sendo selecionado alguns dias para trabalhar e também não falava nada sobre isso por vergonha e fui prejudicado. Esse estágio durou em 5 meses. Nos meses finais, realmente aí as coisas mudaram um pouco, eu desinibi de certa forma e comecei a participar mais do trabalho. Mas fica a dica de realmente procurar se comunicar e se mostrar muito prestativo em qualquer tipo de trabalho que você venha fazer, mesmo que seja um estágio, mesmo que você esteja começando, principalmente, tá? E mais ou menos nessa época, eu e um amigo meu, a gente chegou a montar uma empresa de reparação de eletrodomésticos. Uma empresa informal que funcionava na garagem dos fundos da casa da mãe dele. Nós colocamos uma placa na frente da casa e ficamos aí uns 2 meses. A gente tinha pouca experiência comercial, acabou desistindo da ideia. Em seguida, quando eu tinha os meus 17 anos, o Senai me chamou novamente, que uma empresa estava procurando um profissional para trabalhar como eletricista. Era uma indústria também, só que era uma indústria
indústria na área química, que fabricava ácido, e eu fui fazer o processo seletivo, fiz a entrevista com o departamento pessoal, fiz a entrevista com o eletricista responsável na época e fui selecionado e comecei a trabalhar. Depois de algumas semanas eu soube que essa vaga era justamente porque o dono da empresa queria desligar o eletricista, aquele que tinha feito a entrevista comigo. E realmente foi isso que aconteceu. Ele foi desligado, eu fiquei no lugar dele, mas foi tranquilo, de boa. Mas eu tinha 17 anos e fiquei como responsável de uma indústria. Não era uma indústria grande, mas tinha vários equipamentos, painéis, motores, instalações elétricas. E eu fiquei durante alguns meses trabalhando nessa empresa como eletricista geral. A coisa que eu tenho um certo arrependimento aí, entre aspas, é de não ter ficado mais tempo nessa empresa, porque eu era novo, era uma oportunidade que eu tive de ser responsável, o único responsável por uma empresa trabalhando na minha área, e eu acabei pedindo demissão depois de 6, 7 meses de trabalho. O nível de responsabilidade que eu tinha, eu achava o meu salário pouco, mas como eu disse, eu poderia ter ficado alguns meses a mais e adquirido mais experiência. E nessa época eu já fazia meu curso técnico profissionalizante numa escola chamada CIP, Eletromecânica, onde eu reaprendi e revisei a parte da elétrica, que eu já tinha feito Senai, 2 anos de Senai, então eu já sabia bastante coisa, já tinha trabalhado há algum tempo, e aprendi a parte de tornearia, ajustagem e soldagem. No final desse curso técnico surgiu uma oportunidade de estágio em uma outra empresa, dessa vez lá em Itajaí, aqui em Santa Catarina mesmo, que fabricava equipamentos para média e alta tensão na área elétrica. Eles fabricavam fusíveis, chaves seccionadoras, disjuntores. Eu e mais 6 colegas fomos morar e trabalhar lá em Itajaí. A gente acabou morando em Balneário Camboriú porque era melhor. O estágio foi mais ou menos porque eles acabaram colocando nós, estagiários, na linha de montagem. Em termos de aprendizado, não foi muito interessante. Mas a gente aprendeu algumas técnicas desses equipamentos de média e alta tensão. De volta para Tubarão, eu consegui um outro estágio, agora numa oficina ferroviária. Fazia manutenção em locomotivas a diesel e a carvão. Então eu fui trabalhar como estagiário no departamento de ferramentaria. E o departamento de ferramentaria é responsável por toda a parte de manutenção mecânica e elétrica relacionada à oficina em si. E serviços de tornearia, de fresagem, de ajustamento, de solda. Então eu trabalhei com tudo isso. Foi um estágio de 12 meses, então foi muito gratificante, muito rico em termos de aprendizado. Infelizmente não era possível continuar trabalhando após o estágio, mas foi um período que somou bastante na minha experiência profissional. Depois eu fui convidado para trabalhar com 2 amigos meus em uma oficina de funilaria e pintura. Quase nada a ver com a minha formação, mas como eu precisava trabalhar, eu fui trabalhar com eles, trabalhei alguns meses. Era um serviço que sinceramente eu não gostava, que era preparar peças para pintura ou preparar peças para soldagem, mas foi divertido e valeu a pena um aprendizado novo e a diversão. Eu tinha 18 anos nessa época e eu fui trabalhar em São Paulo dessa vez. Fui trabalhar numa instaladora elétrica lá em São Paulo, trabalhando só com instalações em lojas de shopping center. Então fazia a instalação de toda a parte elétrica das lojas. Eu acabei conhecendo praticamente todos os shoppings de São Paulo, muitos lugares lá em São Paulo, porque a gente andava bastante de carro para chegar nos locais de trabalho. E volta para Tubarão, novamente, fui convidado para trabalhar numa retífica de motores, um amigo me convidou para trabalhar. Como eu tinha formação em eletromecânica e tinha aprendido a trabalhar com torno mecânico, então ele me chamou. Eu fui trabalhar nessa retífica como retificador de virabrequim. Então existia uma máquina para retificar virabrequim de motor a combustão. Virabrequim é o eixo do motor. Era um trabalho muito repetitivo, então não me atraiu muito. Eu fiquei pouco tempo lá, depois eu resolvi sair e fui trabalhar novamente em uma instaladora elétrica, aqui da cidade mesmo. Aí sim, eu trabalhei com instalação residencial, predial, e aí era uma coisa que realmente eu gostava de fazer. Gosto até hoje, apesar de não trabalhar mais, mas eu gosto muito da parte de instalação, de passar fio, de ligar painel. E depois, quando eu tinha meus 20 anos, essa época eu estava desempregado, eu tinha saído da instaladora elétrica.
Estava muito difícil de arrumar emprego aqui na cidade. Então eu fui trabalhar numa obra de uma unidade da usina termoelétrica que eu comentei que existe aqui na cidade ao lado. E fui trabalhar como ajudante de eletricista, que é o cargo mais baixo que tinha relacionado à elétrica. Mas enfim, era o que eu tinha conseguido. Trabalhei alguns meses, depois eu fui chamado para fazer parte do departamento de projetos de instrumentação, ainda como ajudante. Então eu comecei a trabalhar com projetos e depois de alguns meses trabalhando com projetos eu fui promovido, ganhei um cargo de eletricista, que era o cargo máximo de eletricista, ainda no departamento de projetos. E foi nessa época também que eu tinha acabado de entrar na faculdade de computação. Então eu estava engatinhando na informática, tinha comprado meu primeiro computador e resolvi, depois de uns 3 anos trabalhando nessa obra, parar com a minha profissão de eletromecânica e começar do zero na profissão relacionada à computação. Fazer um estágio na área de informática, de assistência técnica de computadores, empresa de Criciúma. E voltava todos os dias para Criciúma, são 60 quilômetros, ia de ônibus, voltava de ônibus. Trabalhei lá durante 6 meses, fiz o estágio durante 6 meses, aprendi muita coisa relacionada à eletrônica, assistência técnica de computadores e impressoras. Em 6 meses eu voltei para Tubarão. Fui direto trabalhar numa outra empresa de assistência técnica, era uma das empresas mais renomadas aqui da cidade. Assistência técnica de computadores, com manutenção de impressoras, de terminais e o serviço de instalação e manutenção de redes. Isso na época as redes eram Novell e Lantastic, o Windows ainda no início. E depois dessa empresa, que eu trabalhei uns 2 anos e meio, estava descontente e resolvi sair dessa empresa, pedir demissão e conversando com um grande amigo meu, olhando a chegada da internet no Brasil, que chegou em 95, 96. E a oportunidade que isso estava gerando, a gente decidiu abrir uma empresa. A gente fundou a TecMed Internet Design lá em fevereiro de 1997. Então esse foi um resumo das minhas experiências anteriores à TecMed. No próximo vídeo eu vou contar mais sobre os detalhes de como a gente chegou na ideia de abrir uma empresa no segmento de internet, como que foi esse pontapé inicial, as coisas que a gente fez no primeiro momento, como é que foi a questão de grana, o nosso investimento, se teve planejamento ou não. E não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos e comenta caso você tenha alguma dúvida sobre a área de tecnologia, a área de internet, fundação de empresas, startups, gestão de negócios, que eu puder ajudar, eu respondo para vocês, ok? Até mais então, um grande abraço!